Comemora-se hoje 48 anos desde que foi então efetuado um dos massacres considerado como político ou conflito interno no seio do MPLA, que hoje é conhecido como 27 de maio. Para então trazer esses grandes esclarecimentos sobre o assunto, temos conosco o general Silva Mateus, por sinal também é o presidente desta mesma associação, que vai aqui nos ajudar a esclarecer sobre várias situações que acontecem até ao momento. E, senhor general, nós queremos agradecer esta grande disponibilidade, uma vez que hoje então comemora-se os 48 anos desde que se registrou este massacre, que poderemos considerar mesmo como um conflito interno no seio do MPLA. É isso? Sim, é um conflito interno no seio do MPLA, que as instâncias na altura apelidaram de fraccionismo. O que é isso, fraccionismo? É divisão de uma unidade em várias partes. O MPLA, na versão de Agostinho Neto, na altura, ficou fracionado em dois. E as declarações estão aí, tem uns documentos, onde dizia que o MPLA dividiu-se em dois. Há um MPLA do Agostinho Neto e outro MPLA do Nito Alves. Então, mais um desses MPLA tem que morrer. Um desses MPLA tem que desaparecer, porque não podemos continuar com dois movimentos. O problema, quando ele diz morrer a outra parte, não é a instância, mas sim as pessoas. Então, este assunto deu-se no Comitê Central do MPLA, no Bureau Político do MPLA, que culminou com a expulsão do Nito Alves, o Zé Bandone e outros. Essa expulsão não só criou animosidade nas duas ou três pessoas que foram expulsas, mas criou revolta na população, porque o Nito Alves, carismático como é, indivíduo do povo e estimado pelo povo, não podia ser expulso da forma como o Agostinho Neto o expulsou. O tal inquérito que ele mandou fazer, depois veio-se a saber que não chegou ao fim. O presidente do tal inquérito foi o José Eduardo dos Santos, que não concluiu o tal inquérito, que consistia em determinar quais são os fracionistas no seio do MPLA e o que eles queriam. Bem, não satisfeitos com isso, Nito Alves, e com concordância de algumas vozes do outro lado do Agostinho Neto, decidiu-se fazer uma manifestação. Essa tal manifestação era do conhecimento do próprio Agostinho Neto. E o Agostinho Neto tinha concordado com essa manifestação. O que é essa manifestação? Seria lugar em que dia? O dia seria a discutir. Mas o que é que previa essa manifestação? Como havia uma contestação terrível do governo, uma contestação à governação do Agostinho Neto. Por exemplo, eu como ativista político do MPLA, enfrentei muitas dificuldades em convencer os mais velhos da minha área daqui, sabe, do Icolibé, em como tivéssemos brancos e mulatos no governo, porque os nossos mais velhos, e o meu avô quase que me dava na cara, quando eu disse que não, nós, o branco e o mulato, não são nossos inimigos são os colonos. Mas quem é o colono? Não é o branco? Então nós que cortamos cabeça de branco, nós que andamos a lutar contra o branco, ou estamos independentes, o Agostinho Neto também mete brancos e mulatos no poder. E a esposa, por sinal, também branca. E então aí começam as coisas a azedar-se. O Agostinho Neto, como preto, Nito Alves preto, não podia tomar partido. Mulher branca, filhos mulatos, não podia tomar partido. E então decidiu-se que as reivindicações que o Nito e outros faziam, que o Agostinho Neto, em certa medida, concordava. Concordava, por exemplo, nós, no estatuto do próprio MPLA, o estatuto original de 56, que já foi ratificado, foi alterado, previa que numa Angola independente, 3 cargos de soberania tinham que ser ocupados por angolanos autóctonos, quer dizer, por pretos. Não podia ser ocupado nem por mulato nem branco. Isso quer dizer que se o Nito Alves e Manones não morrem, você hoje não teria general mulato ou branco, porque esses lugares de general são órgãos de soberania do país, dos naturais. Ora, o mulato e o branco pode ser angolano, nasceu em Angola, mas não é genuinamente angolano, porque o avô dele
ou o pai dele são portugueses. Está a ver bem o problema? E como se não bastasse, outros cargos como que do Tribunal Supremo, do Presidente da Assembleia Nacional e da Procuradoria-Geral da República não podiam também ser ocupados por indivíduos que não fossem pretos. Este programa vem... Desapareceu. Já não existe. Teria lugar em 90... Em 75. Logo a seguir a independência seria implementado. E então começou a haver os tais desvios ideológicos, desvios de posicionamento. Por isso é que se diz que o presidente traiu os combatentes, traiu os militares que morreram nas matas pela independência. Traiu como, general? Nesse aspecto. Então, se eu morri para lutar para Angola, que eu previ que é para assim, quando faz o contrário, você traiu aqueles que morreram. A outra questão, aliás, o problema descamba quando há uma reunião da OA, Organização da Unidade Africana, isso em Libreville, na vigência do presidente William Tober. Estamos a falar de que ano? 76. Estamos a falar de 76. Porque a marca do 27 de maio, a marca do fracionismo começa em fevereiro de 76. Estamos aí nos finais de 75 e 76. Nesta reunião, quem vai representar Angola? É o Ministro das Relações Exteriores. Quem era? Paulo Teixeira Jorge Branco. Posto lá, no credenciamento dos ministros que vão entrar para preparar a reunião dos presidentes, entra o Branco. Mas quem é? Não, sou o Ministro das Relações Exteriores. De onde? Da Angola. Angola. Aí o secretariado liga para o Augusto Neto. Como então? Mas aqui, país da África Negra, estamos aqui numa reunião de pretos africanos. E esse branco quem? Não, é o meu Ministro das Relações Exteriores. Sabe qual foi a resposta de lá? Ele não vai entrar. Esse ministro não vai entrar nessa reunião, que para nós é de pretos. Estamos no africanismo, estamos no panafricanismo, estamos na teoria da negritude. Hã? É preto. E então, na última da hora, Augusto Neto refaz a situação. Envia para lá o Zé Eduardo dos Santos, que era vice-ministro das Relações Exteriores. Depois dos 3 dias de reunião, quando volta, há um balanço. Então, Nito Alves atira-se contra o Augusto Neto. Está a ver? O que eu costumo dizer? Branco é branco. Está a ver a vergonha que passamos? E então, aqui só mais a situação. Outras indicações eram para que essas pessoas que não são pretos, eu gosto de falar as coisas claras, para não haver aqui subterfúgio. Tínhamos o Ministro da Defesa, branco, Igor Teles Carreiro. Ministro das Relações Exteriores, branco, Paulo Teixeira Jorge. Ministro da Educação, branco, Antônio Jacinto. Ministro do não sei de quê, branco, Manuel Rui Monteiro. Ministro não sei de quê, branco. Então, e muitos desses elementos foram agentes da PIDE-DGS, que bufavam os pretos que estavam aqui a lutar pela independência. E são essas mesmas pessoas que nos chamavam de macaco, que querem independência. Ou estamos independentes e você vem ocupar o lugar? Não. O Nito não concordou com isto. E então surgem as duas teorias de divisão. Fraccionismo. Augusto Neto, não querendo estar contra os brancos e os mulatos, concorda com o Nito em fazer manifestação popular, porque o MPLA é o povo é o MPLA. E então vocês, povo, na manifestação, digam que sai o fulano. E o Augusto Neto, sem abrir a boca, diria, tá certo? Você amanhã deixa ser ministro porque o povo está a pedir. O povo disse para você sair. Este era o entendimento. Augusto Neto sabia o que estava a acontecer. Mas era um assunto interno. Do MPLA, claro. E mesmo dentro do MPLA, só meia dúzia de indivíduos sabiam. Na presença dos brancos ou mulatos? Ele falava com o Nito, Zé Vanduno e outros. E quando chegasse do lado de lá, não, tenham calma, vamos resolver. Quando o Nito é expulso, veja bem, então as coisas azedam. Expulso, ele foi expulso no dia 21 de maio, e então houve uma agitação, e no dia 27 concorda-se para tal manifestação.
Só que os homens da DISA, da contra-inteligência ali por diante, que eram mulatos e brancos na sua maioria, fazem um contragolpe. Matam na noite de 25 para 26 e 27 o Dangeré, o Saidimina, essas 7 pessoas que estão enterradas ali primeiro no Alto das Cruzes. E essas atribuem a morte ao Nito Alves, o que fez com que Agostinho Neto se atirasse os ares. Mas como é que é? Não, o Nito Alves é que manda matar. E cuidado, que ele também vai mandar matar. Então Agostinho Neto revolta, então matem ele, prendam esses gastores. E é assim que surge o não há perdão, não há processo, não vamos perder tempo com julgamentos, matem todos, fuzilem. Então aí está. Os tais mulatos, os tais brancos e outros pretos assimilados que se sentiam ameaçados dos lugares que ocupavam, começaram agora a matar o preto inteligente, o preto esperto que o colono tinha deixado. Só para ver que estava a contar a história. Jovens de 18, 19 anos que estavam a estudar o segundo, terceiro, quarto ano, foram todos vivos, mortos. Que não faziam parte da política. Nem sabiam o que ia acontecer. É só para ver que, naquela altura, os países do leste da Europa, que eram nossos correligionários políticos, tínhamos lá na Checoslováquia, a RDA, Cuba, a União Soviética, a Bulgária, estudantes. Esses estudantes, depois do 27 de maio, foram todos recambiados, repatriados, e muitos deles fuzilados, porque participaram de um golpe de Estado. Bem, e então aqui está o problema. Depois da chacina, veio o Congresso do 10 de dezembro de 77, porque estava previsto esse Congresso, e este Congresso, se o Nito Alves não morre, Agostinho Neto não seria o presidente do MPLA. Então era necessário matar o Nito Alves. Essa ordem vem diretamente do primeiro presidente de Angola? Certo, certíssimo. Agostinho Neto disse em público. Agostinho Neto não falou com filtro, disse em público. Tentaram matar-me. Houve golpe de Estado. Nito Alves, Evandro e outros. Vamos prendê-los, matá-los. Não há processo. Não há julgamento. Não vamos perder tempo. Apanhou, matou. Apanhou, matou. E foi o que fizeram. Que não era verdade. Era verdade. O que não era verdade? Neste caso, Nito Alves queria mesmo golpear? Não. E é aí onde está o problema. Já nos arrependemos. Porque se o Nito Alves envereda para um golpe de Estado, não teria morrido muita gente. O que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado é feito por militares. E não é preciso muito. 5 ou 6 pessoas. Pessoas próximas também. Pessoas próximas, não. Pessoas com poder. Por exemplo, temos o chefe de Estado-Maior. Temos o comandante dos blindados, o comandante da Força Aérea, o comandante da Marinha, o do PIR. Se juntam, fazem um golpe de Estado. Não tem mais. O comandante dos blindados está ali, o da Força Aérea está ali, o da Marinha está ali, você do PIR tem uns casos, como é que é? Faz um golpe de Estado. João Lourenço sai dali. Quem vai defender? E a guarda dele? Não. É insuficiente. É insuficiente. Porque aqui são as 3, 4 forças juntas para derrubar esse indivíduo. Mas ali não era golpe de Estado, era uma manifestação que infelizmente levou mais gente à morte se enveredássemos por um golpe de Estado. Bem, ao Congresso, os comandantes foram mortos, a interlocutora angolana foi morta, e então entramos no Partido Único, onde ninguém podia abrir a boca. Porque até o estatuto do MPLA, Partido do Trabalho, diz só há uma voz no partido. Só um é que fala. E ficamos assim. Você que já esteve na cadeia, restou, vai falar? Nem pensar. Se o que está lá no Comitê Central de Rol Político não fala. E essa história vem de muito longe. Por isso é que você vê gajos mudos e surdos. Mesmo sendo do biólogo político do Comitê Central. O lema uma só voz, uma única voz. É do presidente, é só. Funciona até agora, sim, funciona até agora. Só um é que fala, o resto cumpre, é disciplina partidária. Ninguém fala do MPLA. Deixa eu não fazer atrasar. Essa é a filosofia deles, Bem, veio o multipartidarismo forçado pela conjuntura internacional,
com a queda do muro de Berlim, aquela Guerra Fria acaba. Não só a nível do mundo, mas a força político-militar do Savimbi, aliado à guerra do apartheid e à libertação da Namíbia, forçou o MPLA a abdicar da política de partido único. Não tinha mais como. E então veio o multipartidarismo, surgiram os partidos e nós, sobreviventes do 27 de maio, criamos um partido. Partido Renovador Democrático, cuja essência era questionarmos o MPLA e o seu governo, o paradeiro dos nossos comandantes. Chegaram a legalizar? Tá, legalizou, funcionou, teve um deputado e tudo. Mas infelizmente, o egoísmo, por um lado, mas eu não diria, a falta de conhecimento político e o infantilismo do Luís dos Passos fez com que traísse a nossa causa. Nós, netistas convictos, como nos chamavam, fomos expulsos. Luís dos Passos expulsou 17 elementos em a lista. Eu fui expulso 3 vezes. 17 elementos do Bureau Político do Comitê Central do PRD. Porque o Luís dos Passos fugiu à essência do suporte do PRD. O suporte, a sustentação, a base do PRD era o 27 de maio. Se o Luís dos Passos não se desfaz da base, deixa de assumir o 27 de maio como a força motivadora do PRD, o PRD nunca desapareceria porque o 27 de maio desapareceu. Não desaparecer nem nunca vai desaparecer. Quer dizer que o PRD nunca iria desaparecer. E de ano a ano nós iremos tomando lugares. Porque quando, em 91, 92, antes das eleições, o MPLA se reúne e comprova de fato que a oposição ao MPLA não era unida. A UNITA era o seu opositor no aspecto militar, mas no aspecto político, esses homens do PRD eram os opositores políticos do MPLA, porque éramos todos membros do MPLA. Quer dizer, só concorreu uma única vez. Só concorreu uma única vez, ganhou um deputado e a partir dali foi minguado até ser extinto. Porque nós fazíamos a luta do outro lado, até criarmos essa instância. Doutor, general, nós queremos aqui ter uma velocidade no assunto, por uma questão também de tempo. Eu fiz um historial, agora... O saldo de dados é caro. Mas então, estava só para dizer, sim. Quando surge o multipartidarismo, o PRD desaparece, nós criamos a instância, que é essa. Esta Fundação de 7 de Maio levou este processo de genocídio nas Nações Unidas. Nós tivemos um processo nas Nações Unidas que teve um feedback no tempo de Zé Eduardo não deu conta, não quis, porque também matou o Zé Eduardo. E então, quando surge João Lourenço, é quando as coisas lhe chegam à superfície. Mas é mesmo além de chegar, João Lourenço fez parte? Não, ou não? Não. Foi não, vítima não. também? João Lourenço não fez parte, não foi vítima, não fez nada. Era um tenente ou capitãozinho naquela altura, não era ninguém, não era mangas, como se diz, né? Era só, mas não era comissário político, não tinha muita força. Alguns dizem que a esposa foi vítima. A esposa sim, esta sim, esteve presa conosco. E vítima que ela até nem quer falar sobre isso por causa das sevícias que passou. Mas de qualquer das maneiras, João Lourenço quando veio, confrontado com o problema do 7 de maio, não sei se estão recordados da primeira entrevista que o João Lourenço faz na Cidade Alta, ali no jardim da Cidade Alta. Há um jornalista que pergunta sobre a questão do 27 de maio. Ele disse lá qualquer coisa. Um mês depois, quando vai a Portugal, encontra a filha do Betinho, que também pergunta: eu sou filha do fulano que vocês mataram no 7 de maio. Viram aquela algazarra toda que houve em Portugal. Então, João Lourenço, quando regressa em Angola, cria a comissão. Reuniu-se e criou a Civicop, que tem por missão resolver os problemas, não só já do 27 de maio, mas sim de todos os conflitos políticos havidos no país. É aí onde nós estamos e estamos a trabalhar dentro desse processo. Bem, mesmo sobre este processo que já vai caminhando por alguns anos, gostávamos de saber como está neste momento este lema de perdoar e abraçar. O perdoar e abraçar está a perder a essência por vários motivos. Primeiro é que nós, no nosso caso 27 de maio, estamos a abraçar pessoas invisíveis. Estamos a abraçar quem? Os homens da DISA, os homens militares, os do MPLA, não estamos. Como nunca fomos recebidos por ninguém, não sabemos com quem estamos a nos reconciliar. E este processo só não morreu, só não descarrilou, porque nós, 27 de maio,
damos sustentação a isto. Porque se nós sairmos, o processo para, morre, não há mais, não há interlocutor. Então estão a falar de 5 ministérios envolvidos? Os 5 ministérios fazem o quê? Mas não aparecem. E se aparecem para discutir, discute-se, chega-se a conclusões que não são implementadas. Porque isso é com fulano, isso é com fulano, isso é com fulano. Então cada um atira a brasa para a sardinha do outro, ou cada um atira as culpas para o outro, mas o problema não está só ali. É que o spot que aparece, por exemplo, na televisão, do abraçar, você vê jovem de 30 anos. Quando em reuniões ficou decidido que os protagonistas, os sobreviventes, no caso, nós, nitistas, e os de ISA, abraçarem-se e fazer o spot. Para aparecer, são os mais velhos, eles mesmo que estiveram lá a se dar bufatadas, ou estão reconciliados. Então aí um spot de reconciliação de coisa nenhuma. E o João Lourenço, presidente da República, quando cria essa comissão, de quando faz aquele discurso de pedir perdão, galvanizou muita gente, quer dizer, criou falsa expectativa. Pensamos que, afinal, muita coisa iria mudar, muita coisa iria ser resolvida. Com este abraçar e perdoar, com essa reconciliação nacional. Não há reconciliação nacional coisa nenhuma. Não há. O que falta? O que falta? Os nossos processos. Já falei aqui das Forças Armadas, dos nossos homens, que não estão na casa social. Já falei do problema da própria associação, que há 3 anos não é tida como de utilidade pública. Não tem recursos a nível de hoje, quando as outras organizações têm. O que deveriam fazer com este Já fiz criar as condições para nós próprios sobrevivermos. Os sobreviventes todos que você vê aí, nenhum deles trabalha. E o mais novo tem 66 anos. Não trabalha, foi expulso, foi militar, não tem profissão, não fez nada, está aí. Mas por que não constam no Instituto de Segurança Social? Porque são soldados, não são oficiais. Não, os Institutos de Segurança Social são oficiais. E este processo também, para o instrutivo do comandante-chefe alterar ou fazer com que essas pessoas sejam promovidas a oficiais subalternos, para usufruírem do Instituto de Segurança Social. Só o comandante-chefe pode fazer. Não faz porque não nos recebe. Não nos recebe porque não quer. Mas o Presidente da República diz que alguns não são recebidos porque não escrevem à presidência. Olha, estão aí as cópias. Se tivesse que grava aí. Estão as cópias das cartas que nós enviamos ao João Lourenço para nos receber. Como Presidente da República, como Presidente do MPLA, como Comandante-em-Chefe, em todas as instâncias. Nada. 6 cartas que nós escrevemos. Escrevem há quantos meses ou há quantos anos? A última está há 2 meses. A última está que eu disse, se possível nos recebermos antes do dia 27. Isso está aí uns 40 dias. 27 é hoje, não nos recebeu, foi passear. Bem, então, para dizer o quê? O Presidente, ao criar essa comissão, criou uma falsa expectativa. Porque muitos pensavam que muita coisa ia ser resolvida. Estão aí viúvas, estão aí órfãos, que não têm sustento, não têm como subsistir. Mesmo os filhos daquele que ele disse, os filhos da Viseu, do Bar de Casa, estão aí na sala, estão aí. Não trabalham, fazem nada. E então, tudo isto é dentro da Civicop. A Civicop já esteve bem, neste momento não está lá muito bem, porque há algumas questões que têm que ser resolvidas, que não estão a ser resolvidas. E conforme o próprio coordenador diz e os outros ministérios, as outras entidades que compõem a Civicop, são questões de competência exclusiva do comandante-em-chefe, questões exclusivas do presidente do MPLA e presidente da República. Portanto, o João Lourenço tem que nos receber para, em algum momento, vermos o que se pode fazer e o que não se pode fazer. O que é que não está a ser feito, de forma resumida, pelo menos só 3 pontos, o que é que não está a ser feito ou que não está a ser cumprido desde que entrou em vigor a Civicop? Não, o que não está a ser cumprido. O que é que está a ser cumprido? O que é que está a ser feito dentro da Civicop? O que está a ser feito é que localizar algumas valas comuns, retirar os comandantes, triar, identificar e enterrar. Está a ser feito. O memorial está a ser construído. Mas há outras questões. As questões humanas. Questões humanas. No caso concreto dos sobreviventes do 7 de maio. Dos filhos desses que morreram. Das viúvas desses que foram mortos. Então, foi tratado?
Não está a ser tratado. Não discutiram este assunto? Está discutido e está aprovado para encontrar alternativas. Não é taxativamente fazer isso, fazer aquilo. Não. Nós apresentamos propostas. Esses 300 e tal elementos que temos aqui filiados, e porque uns vão morrendo e outros vão... Se nós tivéssemos a dotação orçamental, que eu prevejo, de acordo com as associações, são aí 300, 400 milhões de 3 em 3 meses. Ora, eu com 300 milhões de 3 em 3 meses faço muita coisa aqui para os meus associados. Criava empresas, criava pequenos trabalhos, ou em grupo, ou mesmo pessoalmente, para cada um resolver os seus problemas. Então deixaríamos o governo, deixaríamos de nos preocupar com o governo. Não, é que nem isto. Angola tem dinheiro. Por que não dão um queixe à Fundação, à Associação 27 de Maio, para se virar? Não tem só aí um poço de petróleo, não tem só aí uma quinta, um quê de diamantes, para a gente se vira. Quer dizer que não há vontade política de resolver os problemas. Só basta ver. Os generais que continuam a ser perseguidos? Não, perseguido não. Aliás, eu nunca fui perseguido. Eu fui perseguido, mas sempre me opus a essas perseguições. Eu é que passei o ataque. Em determinada altura, eu passei o ataque dos gajos que queriam me perseguir. Fui raptado 2 vezes a mando de alguns generais que não vem agora aqui o caso, o nome deles, mas eu resisti e passei o ataque. Eles, num determinado momento, que passaram a ter medo de mim. Porque eu passei a andar fardado e armado, com 2 AK no carro e no bolso, para enfrentar esses matadores que não só se contentaram com que eles mataram em 77 e queriam também matar a mim. Porque há um deles que diz, não, o MPLA só matou aí uns 30 mil, mas ele fala em 80 mil. Então vai ser 80 mil mais um, esse um sou eu. E ali... Okay. Bem, como estás a acompanhar aquilo que é o desempenho do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, neste caso liderado por o general Fernando Garcia Miala? Em relação a CEMICOP? Exatamente. O Miala não está a fazer nada demais. É uma espécie de diríamos, politicamente um entendido, ou então uma espécie de tentar fazer com que se diga que ele está a se imiscuir nos assuntos. Não. Quando o João Lourenço queria a comissão, e não só prevendo a questão do 27 de maio, viu o problema dos conflitos. Ora, se dentro dos conflitos nós localizarmos valas ou sítios onde se presume ou onde se tem a certeza que foram lá enterrados pessoas, seres humanos, vítimas desses conflitos, cabe a comissão. E aí sim, a subcomissão de localização e exumação, que é o do Miala, ir no sítio, desenterrar, triar, identificar, se encontrar os parentes, entregar os parentes e enterrar com honras e dignidade. Nesta parte, o João Lourenço, eu louvo a iniciativa do João Lourenço quando diz que as pessoas devem ser enterradas nos cemitérios. Não podem continuar nos buracos onde eles estão. É o que nós estamos a fazer, é o que o Miala está a fazer. Aqui é um buraco, enterraram aqui gente, quem matou, não interessa. É o NITA, é o MPLA, quem quer que seja. O que interessa é que vamos tirar essas pessoas, essas ossadas que estão ali, e enterrar no cemitério. Portanto, é aqui onde está o empecilho em relação ao Miala. Senão o Miala não está a fazer nada demais. Nada de contrário que ele está a fazer. Ele está a fazer aquilo que nós chamamos uma situação humanitária, humana, né? Para que essas pessoas não continuem nos buracos onde eles estão. E eu faço parte disso. Eu estou presente, eu assisto a remoção das ossadas. Eu assino a ata das ossadas que saíram daqui a Santa Luzia. E depois o laboratório criminalístico analisa, vê, faz a triagem e comprova. Nós assinamos o documento que comprova que essas ossadas, de acordo com o DNA do fulano de tal, condiz com ele, filho e irmão. As provas são reais? São reais. Nós o ministro, o coordenador e outros já disseram várias vezes que se alguém não concordar, se alguém não quiser, por seus próprios meios, pode arranjar os médicos legistas que quiser e fazer nova triagem. As ossadas já estão aqui, já se sabe que é do fulano. Você não concorda? Arranja um médico lá de fora. Vem, estão aqui as coordenadas, tal, vai encontrar o DNA desse, que é o filho ou o quê. Se não der certo, então intima o governo. Não há ninguém que faz isso. E vem com aquela história dos detratores, não são ossos de pessoa, são ossos de macaco. Quem é detrator? São tantos para o 27, mas teve tantos e tem tantos que... Porque Silva Mateus está a defender ossadas que estão... Aquele não é o Nito Alves, aquele é macaco, não sei o que mais. Porque o Nito Alves foi tirado do mar. Só que essas pessoas,
ingênuos politicamente, porque não conheciam. O governo estava lá naquela altura, não podia dizer que o Nito Alves está enterrado aqui, para evitar as roubagens. Então diziam para dispersão, foi atirado no mar. Ouvi dizer que continua vivo. Isso é maluco. 48 anos depois, Nito Alves não podia estar vivo. Primeiro que ele tinha 30 e tal anos quando isso aconteceu, e mais 40 e tal, 70 e tal anos. E não podia estar vivo. Escondido aonde? Há 48 anos. Não. Muito bem. Neste exato momento, o general Miala está sendo o único a cumprir, pelo menos... Certo. A parte dele, dentro do programa dele, é o único que está. E o gabinete de obras especiais, que está a acompanhar, a fiscalizar a construção do memorial. O memorial foi aprovado, está quantificado, é X, vai acabar no X tempo e está a ser construído. A tipologia de 8 andares, é isso? Certo. E então, são essas questões que estão a andar. Os outros aparecem, pimpa na reunião, outros não aparecem, tomam-se decisões, não, isso não é comigo, é com fulano, e pronto, e assim. Mas a audiência ou encontro com o Presidente da República consideram como urgente? Urgentíssimo. Urgentíssimo. Porque se essas questões não forem resolvidas mesmo antes do congresso deles de dezembro do próximo ano, eu vou me rebelar. Vou me rebelar. Vou me rebelar como pessoa, como militante do MPLA, como general do MPLA. Porque eu não sou general da SFA. Por arrasto que sou da SFA, eu vim da SFAPLA. E a SFAPLA é do MPLA. No entanto, aqui é preciso dispensar bem as coisas. Muito bem, general, tem algumas palavras finais por considerar e deixarmos para os cidadãos? O meu apelo vai no sentido de os elementos que perderam seus parentes, tanto no 27 de maio como em outros conflitos, denunciem, digam os nomes. E aonde é que foi isto? Para ver se a comissão, da qual eu faço parte, consigamos localizar. Se localizamos, muito bem. Se não localizamos, mas pelo menos consta, e vai constar nesse memorial, é aquilo que a gente diz, constar o nome e a possível e a fotografia, se possível. Portanto, o nome do fulano, vítima do 17 de maio ou vítima do conflito político pela parte da UNITA, aprovado no sei mais. Aí por diante. Portanto, essas pessoas todas, os seus nomes e com fotografias constarão no memorial das vítimas dos conflitos políticos. Portanto, o apelo vai ali nesse sentido de colaborar. Não esperem como que indenização. Não, eu só vou lá se o governo quiser me dar o dinheiro porque o meu irmão morreu, porque o meu pai morreu. Não. Primeiro a dignidade humana. A honra do nome do teu pai e do teu irmão. Isso é que está em causa primeiro. Por isso é que nós temos como lema. Honra, dignidade, humanismo. Não é isso que está aí, ó. Vira aí. Está aí. Honra, dignidade, humanismo. Honrar o outro. Dignificar o outro. Não vai ficar no buraco, pá. Enterra o homem, como pessoa. Bem, e então, o outro apelo vai no sentido de vocês fazerem um forcing para o João Lourenço receber a direção da Associação de 17 de Maio. É muito urgente que isso aconteça para limarmos algumas arestas, para resolvermos alguns problemas que só ele tem competência. Muito obrigado. Então, fantástico. 33 minutos é muito pouco.